Mantendo a visão. A humanidade é um fracasso em todos os lugares, mas quando a humanidade está cheia de poder divino, não existe falha e sabemos que o batismo do Espírito Santo não é um fracasso. Existem dois lados para este batismo. O primeiro é que você possui o Espírito, a segunda é que o Espírito Santo possui você. Esta é a minha mensagem neste momento, ser possuído pelo batizador e não meramente possuir o batizador. Não há limite para as possibilidades de tal vida, porque ela tem Deus por trás dela, no meio dela e por meio dela. Vejo pessoas de vez em quando muito frias e indiferentes, mas depois de serem cheios do Espírito Santo, eles se tornam ardentes por Deus. Eu acredito que os ministros de Deus devem ser chamas de fogo, nada menos do que chamas, nada menos do que instrumentos poderosos com mensagens ardentes, com o coração cheio de amor, com tal profundidade de consagração que Deus se encarregou de todo o corpo e ele existe apenas para manifestar a glória de Deus, certamente. Agora vamos nos voltar para esta maravilhosa palavra de Deus. Quero que veja uma demonstração deste poder neste homem, Paulo. Este homem que nasceu fora do tempo devido. Este Paulo que foi arrancado como um tição da fogueira. Este Paulo a quem Deus escolheu para ser um apóstolo dos gentios. Veja o primeiro como um perseguidor, louco para destruir aqueles que traziam boas novas ao povo. Veja como ele precipitou essas pessoas para a prisão, tentando fazê-las blasfemar daquele santo nome. Então veja este mesmo homem mudado pelo poder de Deus e pelo Evangelho de Cristo. Veja-o cheio do Espírito Santo, tornando-se construtor de Deus e revelador do Filho de Deus, para que pudesse dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, lemos que ele foi chamado para um ministério especial. O Senhor disse a Ananias: eu lhe mostrarei as grandes coisas que ele deve sofrer por causa do meu nome. Não quero que você pense que isso significa sofrer de doenças, pois significa sofrer perseguição, sofrer por calúnia, por contenda, por amargura, por injúrias e por muitas outras coisas más. Mas nenhuma dessas coisas irá machucá-lo, antes elas acenderão o fogo da santa ambição, porque a Escritura diz: bem-aventurados os que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Ser perseguido por amor de Cristo é unir-se a um povo abençoado, mas melhor ainda, significa estar unido com nosso Senhor Jesus na mais íntima comunhão, a comunhão de seu sofrimento. Amados, Deus quer testemunhas da verdade plena, testemunhas da plenitude da redenção, libertação do pecado e libertação da doença, pelo poder eterno operando neles, pois estão cheios de vida por meio do Espírito Santo. Deus quer que acreditemos que podemos ser ministros deste tipo, de coisas gloriosas operadas em nós pelo Espírito Santo. Veja no versículo 7 como Paulo estava pedindo em seu zelo por seu ministério, de modo que ele continuou seu discurso até meia-noite. Então aconteceu algo que ameaçou interromper a reunião. Um jovem, ficando com sono, caiu da janela. Isso foi suficiente para interromper qualquer reunião. Mas este homem cheio do Espírito de Deus estava à altura de tal emergência. Mesmo naquele momento, ele desceu, pegou o jovem, trouxe a vida de volta nele, pelo Espírito da vida que estava nele. Então voltou ao cenáculo e continuou a reunião até o raiar do dia. Na Suíça, as pessoas me disseram:
por quanto tempo você pode pregar para nós? Eu disse a eles: quando o Espírito Santo estiver sobre nós, podemos pregar para sempre. Certo dia, quando eu estava em São Francisco, dirigindo pela rua principal, nos deparamos com uma multidão na rua. O motorista parou e eu pulei para fora do carro. E bem em frente de onde estava o tumulto, encontrei um menino caído no chão, aparentemente nas garras da morte. Desci e perguntei: o que há com o garoto? Alguém respondeu em sussurro: é um vagabundo. Eu coloquei a minha mão sobre as costas daquele garoto e disse: em nome de Jesus, saia! E o menino deu um pulo e saiu correndo, nem parou para dizer obrigado. Então você descobrirá que com o batismo do Espírito Santo você estará em posição de agir quando não tiver tempo para pensar. O poder e a operação do Espírito Santo são de origem divina. É o sobrenatural. Deus emocionando e movendo alguém com a autoridade e poder da onipotência e faz coisas que não poderiam acontecer de outra maneira. Algumas coisas desse tipo aconteceram no navio enquanto eu cruzava o oceano. Eu quero estar sempre na posição de Paulo, que a qualquer momento, mesmo à meia-noite, em face de qualquer coisa, até mesmo em face da própria morte, Deus possa manifestar seu poder e fazer o que Ele quiser por meu intermédio. Isso é o que significa ser possuído pelo Espírito de Deus. Meu coração se emociona com a possibilidade de chegar ao lugar onde o apóstolo Paulo estava. Vamos ler o versículo 19 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, onde diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Nenhum de nós será capaz de ser o ministro desta nova aliança da promessa na unção e poder do Espírito Santo sem humildade. Parece-me que a maneira de subir é descer. É claro para mim que, na medida em que a morte do Senhor está em mim, a vida do Senhor abundará em mim. E para mim, verdadeiramente, um batismo do Espírito Santo não é o objetivo, mas é um influxo para alcançar o nível mais alto, a posição mais sagrada que é possível para a natureza humana alcançar pelo poder divino. O batismo do Espírito Santo é dado para revelar e tornar real aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Então eu vejo que ser batizado no Espírito Santo significa ser batizado na morte, na vida, no poder, na comunhão com a Trindade, onde a velha vida deixa de ser. Nenhum homem pode viver depois de ver a Deus, e Deus deseja que todos nós o vejamos em toda a sua gloriosa e infinita suficiência, para que alegremente deixemos de existir, para que Ele se torne nossa vida. Foi assim que Paulo pôde dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu acredito que Deus quer tornar real para nós todo este ideal de humanidade, onde reconhecemos a impotência humana e a insuficiência humana, que não devemos mais descansar em planos humanos e dispositivos humanos e energia humanas, mas continuamente olhar para Deus, para seu pensamento, para sua voz, por seu poder, por sua eficiência, por sua suficiência total em todas as coisas. Agora, aqui está outra palavra para nós. Vamos ler. Encontra-se no versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito. Existe a possibilidade de o humano entrar em unidade com a vontade divina? Deixe-me dar a você duas outras versões das Escrituras. Jesus era um homem de carne e osso como nós, embora ele fosse a encarnação da autoridade e poder e majestade do céu. Ainda assim, ele carregou em seu corpo nossa carne, nossa fraqueza humana, sendo tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Oh, ele era tão adorável, um Salvador perfeito. Oh, se eu pudesse gritar Jesus, para que todo mundo ouvisse a salvação, vida, poder e libertação por meio desse nome.
Mas, amados, li em Marcos capítulo 1, versículo 12, o Espírito Santo dirigiu Jesus para o deserto. No 4º capítulo de Lucas diz, conduzido pelo Espírito, e agora aqui está Paulo, preso no Espírito. Oh, que condescendência, que Deus apodere-se da humanidade e a possua com sua santidade, com sua justiça, com sua verdade, com sua fé, e que se possa dizer, eu estou ligado em espírito, eu não tenho escolha, minha única escolha é por Deus, meu único desejo, minha única ambição é a vontade de Deus, estou ligado a Deus. Isso é possível, amado? Se você olhar em Gálatas, 1º capítulo, verá como Paulo se elevou maravilhosamente a esse estado de bem-aventurança. Se você olhar no 3º capítulo dos Efésios, verá que ele se reconhecia como menos do que o menor de todos os santos. Então, se você olhar para o capítulo 26 de Atos, você o encontrará dizendo, eu nunca perdi a visão, rei Agripa, eu nunca a perdi. Então, se você olhar novamente em Gálatas, verá que, para manter a visão, ele não consultou carne e sangue. Deus o segurou, Deus o amarrou, Deus o preservou. Devo dizer, entretanto, que é uma posição maravilhosa ser preservado pela onipotência e devemos cuidar para que nos entreguemos a Deus. As consequências serão boas. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Agora, amados, estou atrás de pecadores, é meu dever defender os seres humanos, é minha função deixar todo mundo com fome, insatisfeito, é minha função deixar as pessoas felizes ou loucas. Tenho uma mensagem do céu que não deixará as pessoas como as encontro. Algo deve acontecer depois que eles forem cheios do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não é mais um homem comum. Um homem pode ser arrebatado pelo poder de Deus na primeira etapa da revelação de Cristo, para que a partir desse momento seja um homem extraordinário. Mas, para ser cheio do Espírito Santo, ele tem que se tornar um corpo livre para Deus usar e se manifestar por meio dele. Portanto, apelo a vocês que receberam o Espírito Santo, apelo a vocês para que deixem Deus agir a qualquer custo. Apelo a você para continuar avançando com Deus em uma compreensão cada vez maior de seu propósito infinito em Cristo Jesus para seus redimidos, até que você seja preenchido com toda a plenitude de Deus. Permanecer 3 dias no mesmo lugar indicaria que você perdeu a visão. O Filho de Deus deve ter a visão novamente todos os dias. A cada dia, o Filho de Deus deve ser movido mais e mais pelo Espírito Santo. O Filho de Deus deve se alinhar com o poder do céu para que saiba que Deus tem suas mãos sobre ele. É o mesmo Jesus, ele continuou fazendo bem. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, que andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Amados, não é esse o ministério que Deus deseja que vejamos que somos herdeiros? A missão do Espírito Santo é nos dar uma revelação de Jesus e tornar a palavra de Deus viva para nós, como era quando falada pelo Filho, tão nova, tão fresca, tão eficaz, como se o próprio Senhor estivesse falando. A noiva adora ouvir a voz do noivo. Aqui está a bendita palavra de Deus, a palavra inteira, não parte dela, não. Acreditamos em tudo isso, realmente temos tal eficácia operada em nós pela palavra da vida, que dia a dia vamos descobrindo que a própria palavra da vida, o Espírito do Senhor respirando, revelando pela palavra, dando de novo para nós, faz com que toda a palavra seja viva hoje e nos torne nova criatura a cada novo dia. Portanto,
tenho em minhas mãos, em meu coração, em minha mente, este abençoado reservatório de promessas que é a Bíblia, a palavra de Deus, capaz de fazer tantas coisas maravilhosas. Alguns de vocês provavelmente têm sofrido porque têm uma revelação limitada de Jesus, da plenitude de vida que há nele. Em Oakland, Califórnia, tivemos uma reunião em um grande teatro onde Deus trabalhou para encher o lugar, até que tivemos que ter reuniões lotadas. Havia uma onda crescente de pessoas sendo salvas na reunião, subindo e descendo voluntariamente no local e sendo salvas. Então tivemos uma onda crescente de pessoas que precisavam de ajuda em seus corpos, crescendo na fé e sendo curadas. Um desses últimos era um homem idoso, de 95 anos de idade. Já vinha sofrendo há 3 anos, até chegar ao local onde há 3 semanas se alimentava apenas de líquidos. Ele estava em um estado terrível. Fiz com que ele se levantasse enquanto eu orava por ele. E ele voltou e com o rosto radiante disse-nos que uma nova vida havia entrado em seu corpo. Ele disse que tinha 95 anos e quando entrou naquele local onde estávamos realizando os cultos, ele estava cheio de dores, do câncer no estômago. Aí então ele disse com alegria: eu estou tão curado que tenho comido perfeitamente e não tem dor. Muitas pessoas foram curadas de maneira semelhante. Depois de contar o incidente acima no culto em Wellington, Nova Zelândia, onde esta mensagem foi pregada, uma senhora se levantou com reumatismo na perna esquerda. Depois de receber oração, ela correu várias vezes por todo o corredor. Em seguida, testemunhou a cura parcial. Uma jovem com dor de cabeça foi curada instantaneamente. Outro homem com dor no ombro também foi curado instantaneamente. No 2º capítulo de Atos, você verá que quando o Espírito Santo veio, houve tal manifestação do poder de Deus que trouxe convicção quando a palavra foi falada no Espírito Santo. No 3º capítulo, lemos sobre o coxo curado na Porta Formosa pelo poder do Espírito Santo, quando Pedro e João entraram no templo. E no 4º capítulo, lemos sobre uma manifestação tão maravilhosa do poder milagroso por meio do Espírito, que 5.000 homens, além de mulheres e crianças, tornaram-se crentes no Senhor Jesus Cristo. Deus dá a manifestação de seu poder divino, amados, para provar que Ele está conosco. Porque você não vai agora mesmo abrir seu coração para este Deus maravilhoso e deixá-lo entrar em sua vida e fazer de você tudo que seu amor infinito o moveu a prover em Cristo Jesus e que seu poder infinito, por meio do Espírito Santo, quer fazer na sua vida. Busque essa visão e mantenha sempre diante de você. Faça a oração que o apóstolo Paulo fez pelos crentes de Éfeso, conforme registrado em Efésios capítulo 1, versículo 17, versículo 18 e 19, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo os olhos de vosso coração iluminados, para que saibais qual é a esperança de seu chamado, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual é a grandeza do seu poder para nós que acreditamos nele. Amém. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.